Olá, queridos irmãos, tem dúvida nova hoje para a gente responder e é a seguinte: uma amiga minha que vai à igreja há mais tempo que eu me disse que Deus tem grandes sonhos a respeito da minha vida. Eu fiquei meio na dúvida, pois sonhar parece ser mais uma coisa humana do que divina. Minha dúvida é se Deus tem sonhos. Como funciona isso biblicamente? Olha que pergunta interessante, obrigado, irmã. De fato, essa é uma dúvida que muita gente tem, né? O pessoal fala dos sonhos de Deus e hoje eu vou te ensinar isso biblicamente. Sempre lembra que você tem dúvida da Bíblia? Não tem dúvida boba. Coloca a sua dúvida aqui nos comentários e ela pode ser selecionada e virar um vídeo que vai ajudar muitas pessoas aqui no nosso canal. Então participe com a gente dessa comunidade. Aproveite! E claro, tem vídeo novo no canal sempre de segunda a sexta às 15 horas, por isso você tem que se inscrever. Embaixo desse vídeo tem o botãozinho inscrever-se. Faça parte, dá uma olhadinha aí se você está inscrito e receba sempre os nossos conteúdos e cresça no conhecimento. Caso você não me conheça e seja a primeira vez aqui, eu sou o presbítero André Sanches, autor desse canal, autor também do blog esboçandoideias.com. Minha missão, te ajudar a entender a Bíblia de uma forma objetiva, clara, sem palavras complicadas da teologia. Vamos então à minha lousa de explicações examinar esse tema e claro, se você gostar, deixe o seu like, abençoe o nosso trabalho e também me faça saber um pouquinho das suas opiniões. Coloca aqui nos comentários, é uma forma também de você desenvolver o seu raciocínio, as suas análises. Isso é muito bom. Vamos lá então aprender desse tema. Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com o Salmo 126, versículo 1, que diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, diz o texto, nós ficamos como quem sonha. Queridos, quando nós falamos a respeito de sonhos, geralmente o padrão somos nós, seres humanos. Sabemos que a Bíblia fala que nós, seres humanos, a gente sonha, né? Você sonha, eu sonho. E a Bíblia também diz e mostra vários exemplos de Deus falando ao ser humano através de sonhos. Tudo isso nós temos dentro da Bíblia. Mas não temos nenhum versículo que fala a respeito dos sonhos de Deus sonhar, sobre Deus sonhando com alguma coisa ou algo parecido com isso. Não tem nada na Bíblia falando a respeito dessa questão. Então, o que a gente reflete aqui? Será que isso significa que nós não podemos dizer que o nosso Deus, por exemplo, tem sonhos para nós? Eu vou te explicar tudo a respeito dessa questão, por isso você precisa assistir todo o vídeo até o final. Primeiro a gente vai falar um pouquinho a respeito de Deus sendo descrito na Bíblia com características humanas, porque isso existe dentro da palavra de Deus. Será que os sonhos se encaixam nesse tipo de descrição do nosso Deus? E depois a gente vai fazer um pouquinho de avaliações a respeito de usar ou não usar essa palavra direcionada a Deus, se é um erro ou não, ok? Então vamos lá, fica até o final e aprenda com profundidade. Vamos começar então entendendo como que funciona essas descrições de Deus com características humanas. Provavelmente você já leu e lembra de versículos que fala dos olhos de Deus, os ouvidos de Deus, as mãos de Deus, ou seja, um monte de características humanas que são colocadas diante de Deus. Antes de te explicar isso, quero sempre lembrar esse recado rápido para você. Se você quer aprender a Bíblia com profundidade, nós temos um projeto aqui, mais de 5 anos que nós demoramos para formar esse projeto todo, para trazer para você esse estudo abençoado e profundo da Bíblia de Gênesis e Apocalipse em vídeo, ok? Com um acompanhamento particular de um professor que sou eu. Se você quer saber mais informações, é um projeto muito acessível e de ajuda a missionários. Embaixo desse vídeo, na área de comentários, é só você acionar e o primeiro comentário fixado tem um link ali azulzinho que você pode acionar e vai então entrar na nossa página oficial com todas as informações. Bom, quando nós falamos a respeito do nosso Deus, nós sempre temos que ser muito cuidadosos. Para quê? Para que as nossas palavras elas não passem uma mensagem que não é bíblica a respeito do Todo-Poderoso. Inclusive, um dos 10 mandamentos é não usar o nome de Deus em vão. E, obviamente, dentro disso está também você relacionar Deus de forma correta, você falar a respeito de Deus, melhor dizendo, de forma incorreta. Então, a gente precisa ter cuidado com essas expressões. E dentro dos textos bíblicos, nós temos ali uma figura de linguagem
que nós chamamos de antropomorfismo. Não precisa decorar, essa é uma palavra usada na teologia para sua informação. Ela é formada por duas palavras, né? Primeiro, antropo, que vem de homem, e morfismo vem de forma. Então, qual que é a ideia? Forma do homem. Então, isso significa Deus sendo descrito em muitos momentos com algumas formas do homem, coisas relacionadas ao ser humano. Mas para que tudo isso? Olha que interessante. Essa expressão, então, de antropomorfismo, ela vai atribuir em forma de figura de linguagem a Deus características próprias dos humanos. Para quê? Para melhor explicar o nosso Deus. Então, nós, seres humanos, a gente tem uma facilidade de entender coisas que estão relacionadas a nós mesmos. E os escritores bíblicos, obviamente inspirados pelo Espírito Santo, utilizam bastante essa figura. Claro, para explicar um Deus que para nós ele é extremamente grandioso. E nós somos o quê? Pequenos e limitados. Então, como explicar um Deus tão grande para seres limitados de uma forma que eles compreendam? Nós temos então várias vezes essa figura sendo utilizada. Vamos a exemplos? Olha aqui o Salmo de número 40, versículo 1. Que interessante. Esperei confiantemente pelo Senhor. Então aqui está uma atitude humana, ok? E aí qual que é a atitude que o salmista vê em Deus? Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Olha que a expressão de antropomorfismo. Deus se inclinou para mim. Aí você vai se perguntar o seguinte: presbítero, mas Deus ele não é onisciente? Ou seja, sabe todas as coisas? Ele não é onipresente? Ou seja, está em todos os lugares? Porque o salmista diz que ele se inclinou. Deus não precisa se inclinar para ninguém. Deus não precisa nem que a gente fale para que ele saiba o que a gente está falando. Então, por que o salmista diz que Deus se inclinou? É porque é uma figura de linguagem. A explicação aqui é que o salmista está descrevendo como uma pessoa faria diante de um pedido de socorro. Ou seja, qual que é a ideia? É dar atenção. Eu clamei e o meu Deus, ele me deu atenção. Ele se moveu em direção ao que eu necessito. Ele está trabalhando ao meu favor. Essa é a ideia. Assim, então, Deus faz conosco. Essa é a ideia do texto. Não temos ali no texto a ideia do Salmo 40 de dizer que Deus é limitado. Eu estou te explicando tudo isso e você vai entender quando a gente entrar na questão de Deus sonha. Então veja, esse antropomorfismo bíblico de Deus sendo descrito se inclinando não fere a soberania, a onipresença, nem a onipotência e onisciência do nosso Deus em nenhum outro atributo dele. Nenhum outro atributo é ferido. Por quê? Porque existe a interpretação dentro do contexto correto, que é de uma figura de linguagem. Ok. Agora, e dizer que Deus sonha? Por exemplo, que os sonhos de Deus vão se cumprir. Será que nós podemos encaixar essa questão do sonho em um tipo de antropomorfismo? Ou seja, quando eu digo, olha, Deus está sonhando, eu estou querendo passar uma mensagem com uma figura de linguagem, ou falar que Deus sonha é errado, prejudicial, incorreto e fere de alguma forma o nome de Deus. Vamos entender então a partir de agora. Eu peço a você que fique agora até o final do vídeo, porque eu tenho 2 pontos importantes que eu preciso que você escute para que você tire a sua conclusão corretamente. Bom, agora que temos muita informação a respeito dessa questão, podemos falar que Deus sonha? Bom, inicialmente eu penso que quando alguém diz que Deus sonha, essa pessoa ela não está querendo dizer que Deus tem apenas desejos que talvez se concretizem. Por quê? Se a pessoa tiver este objetivo, evidentemente está errado, porque o nosso Deus ele não deseja e fica ali aguardando como se o acaso fosse fazer alguma coisa. Se a pessoa fala que Deus sonha, geralmente ela não tem a ideia de falar, olha, Deus ele tem apenas expectativas e ele está esperando que o ser humano faça alguma coisa e realize algo. Ela não está querendo mostrar esse tipo de coisa. O que ela está querendo mostrar? Geralmente eu entendo que a pessoa está falando de planos e projetos. Olha, Deus tem sonhos na sua vida, ou seja, planos, projetos para concretizar na sua vida, no seu coração. Esse sentido, ele não é um sentido que fere a soberania de Deus. Então, nesse sentido, o uso da palavra sonhar, a meu ver, não
traz problemas, não é algo que é pecado. Deus está sendo falado ali que ele tem planos e projetos. A pessoa está direcionando essa ideia dentro dessa figura de antropomorfismo que é Deus sonhar. Então eu penso que nesse sentido, se a pessoa diz que Deus sonha, seja algo muito parecido com os antropomorfismos que são usados lá pelos autores bíblicos, que já falaram, por exemplo, ou já compararam o Senhor até mesmo a uma mãe, devido ao cuidado com os filhos. Evidentemente, por exemplo, quando Deus é comparado a uma mãe, ele não está sendo comparado a uma mulher que é pecadora, que tem erros, né? Enfim, não é essa a face, mas justamente o cuidado, o zelo, toda essa questão que está envolvida na figura da mãe. Agora, o problema ele acontece quando? Quando as pessoas acabam não entendendo corretamente o conceito que está sendo transmitido. Quando acham, por exemplo, que realmente Deus sonha como nós, seres humanos, no sentido de, olha, eu tenho um sonho e talvez eu realize, talvez dê certo, quem sabe dê certo, se eu tiver sorte. Nesse sentido, não tem como aplicar a Deus. Mas no sentido de planos e projetos, sim. Mas agora, uma coisa muito importante que você tem que ter atenção. Qual que é geralmente a confusão que as pessoas fazem a respeito de Deus sonhar? Observe. A Bíblia diz o seguinte sobre Deus e a forma como ele faz as coisas, a forma como ele conduz a história. Extrai aqui da Bíblia um texto, Isaías 14, versículo 27, que diz: porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, o fará voltar atrás? Observe que esse texto fala que Deus realiza, determina. Ou seja, Deus é aquele que manda, que faz acontecer a sua vontade. Como Deus, então, nesse sentido, pode sonhar alguma coisa? Creio que aqui entra então um pouco da dificuldade do uso da palavra sonhar para Deus. Ela é uma palavra que parece trazer um pouco de confusão a respeito desses atributos de Deus, e aí quando a gente compara com o objetivo que a pessoa está querendo transmitir. Pois o Todo-Poderoso, ele não precisa então sonhar nada, nem fantasiar uma situação ou aspirar uma realidade futura, pois a Bíblia diz que ele faz acontecer toda a sua vontade de forma soberana e irrevogavelmente, ou seja, se ele quiser, ele fará e ninguém poderá impedir. E isso no tempo certo, ele não precisa ficar esperando, porque no dia que ele quiser, ele faz, no tempo determinado por ele. E aí, diante de tudo isso, né, alguém que tem todo esse domínio que o nosso Deus tem do universo em suas mãos, todo esse poder, ele precisaria sonhar com o quê? Aqui então entram essas questões que trazem confusão. E no texto de Efésios 1, versículo 11, diz o seguinte: nele digo, no qual também fomos feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que, olha só, esse daquele está falando de Deus. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele simplesmente faz, ele não sonha. Então aqui eu vou concluindo o nosso estudo dizendo que eu particularmente, eu prefiro não usar a palavra sonhar para Deus. Eu pessoalmente. Por quê, presbítero? Eu pessoalmente acho que ela traz mais dificuldade do que explicação a respeito de Deus. Ela não traz muito esclarecimento sobre ele e sobre os planos dele para a nossa vida. Isso é algo particular. Mas, como a gente observou bem nesse estudo, é possível que você use a palavra sonhar como um tipo de antropomorfismo, mas sempre dentro da ideia de plano e de propósito. Por isso, então, se você é uma pessoa que gosta de usar essa expressão, quando você utilizar, seja cuidadoso e explique bem a respeito dela, para que não fique ali confusão a respeito do que você está querendo expressar a respeito do nosso Deus, né? A gente não pode ser um canal de confusão sobre Deus, mas de explicação, de bênção, de iluminação a respeito das coisas do nosso Deus. Bom, espero que você tenha gostado e quero que você coloque aqui nos comentários. Você costuma utilizar essa expressão Deus sonha? Acha que ela é legal, que explica, que não explica? Coloca nos comentários, lembrando a você
Aqui no primeiro comentário fixado, o link do nosso curso para você conhecer. Eu vou deixar mais um vídeo para você ampliar o seu conhecimento. Por que que Deus escolhe perdoar alguns, ou seja, predestinar, e outros Deus não predestina para a salvação? Eu vou explicar tudo nesse vídeo aqui, né? Assista, aprenda mais um pouco da palavra. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.